Portanto, vamos ler Mateus, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 23, diz assim a palavra do Senhor. Jesus percorreu toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim, sua fama espalhou-se por toda a Síria e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques e os paralíticos, e ele os curou. E grandes multidões o seguiam, procedentes da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Oremos mais uma vez. Senhor, fale conosco através de Tua santa palavra e que pela luz do Teu Espírito enxerguemos aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Que a Tua palavra, através da pregação do Evangelho, como meio de graça, abençoadora das nossas vidas, mente e alma, que o Senhor possa nos alcançar em nossos dilemas e, por que não, nossos falsos dilemas. Nos ajude a nos livrarmos deles, Senhor, a fim de que possamos caminhar na luz da orientação da Tua palavra e assim seremos felizes em todo o nosso caminho. Oramos agradecidos por Tua santa palavra, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler fica entre dois grandes textos, né? Um texto relacionado ao chamamento de Jesus dos discípulos, né? Que veio justamente logo após ao período probatório de Jesus ali no deserto, sendo tentado por Satanás, sob a condução do Espírito. E logo em seguida, depois desse texto que nós acabamos de ler, Jesus abre com o sermão da montanha. Então, o que Mateus fez? Colocou esses 3 versículos que nós lemos hoje como um resumo de tudo o que aconteceu até então. Então, nós vemos que Mateus ele oferece aqui uma espécie de resumo desse início do ministério de Jesus, e agora parece que uma nova etapa do ministério de Jesus vai se iniciar, depois do chamamento dos discípulos, e que começa com a pregação do Sermão da Montanha, como um sermão programático do reino de Jesus, de como ele vai ensinar o reino, como ele vai trabalhar com o reino, como ele vai trabalhar com os ensinos do reino, levando em consideração o fato de que ele não tem só discípulos, mas ele tem também uma multidão seguindo. Como pregar para os discípulos quando os discípulos estão também envolvidos com a multidão? Como o Evangelho pode fazer sentido para cristãos que vivem no mundo, no meio de uma multidão de pessoas que também não são cristãs? O sermão de hoje, ele visa trabalhar exatamente essa questão, a preocupação de Jesus com as multidões, a cura, inclusive, que Jesus exerceu sobre as multidões. A grande pergunta que a gente tem que se fazer é: por que Jesus curou as multidões? Por que Ele não permitiu que as multidões seguissem o próprio curso de dos seus próprios dilemas? Por que Jesus haveria de curar alguém que não seria seu discípulo? Por que Jesus curaria alguém que talvez estava no meio da multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o, no dia em que ele estava prestes a verter o seu sangue em prol dos seus? Porque Jesus curaria pessoas que seriam indiferentes à sua obra? Porque Jesus curaria a pessoas interessadas apenas naquilo que Jesus poderia oferecê-las, sem, contudo, pouco se importarem com o próprio Mestre, com o próprio Cristo? Porque Jesus deveria curar pessoas que não queriam ouvir os seus ensinos, não queriam aprender da sua palavra, não queriam entender do Evangelho, não tinham compromisso com o Evangelho, mas só queriam ser curadas, libertas dos seus males. E por que Jesus faz isso? Porque Jesus as cura, porque Jesus expulsa demônios de pessoas que não vão amá-lo, de pessoas que não vão devotar a sua vida a Ele. Porque Jesus expulsa demônios de pessoas que não vão ser seus discípulos. Para a gente responder essas perguntas, que não são simples assim, a gente precisa levar em consideração que a estrutura do Evangelho de Mateus, bem como também a de Lucas, e eu quero encorajar você, se você quiser, ler Mateus e Lucas paralelamente, você vai perceber que, pelo menos nesse trecho que a gente está, da história de Jesus, Lucas e Mateus caminham para e passo
Eles dois têm a mesma noção, batismo de Jesus, como uma espécie de coroação do rei Jesus agora aqui no mundo, e ele agora, batizado, vai passar pelo estado probatório, o estado que um dia o primeiro Adão passou e não logrou êxito, mas agora o Filho de Deus, coroado, ele, em humilhação, encarnado, como o Adão que foi e se submeteu à prova de Deus, ele se submete também à prova de Deus, sendo levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto e logra êxito contra as tentações. E continua então, depois do deserto, o seu reinado. E o seu reinado começa com ele chamando os seus súditos, seus discípulos. E ele chama os seus discípulos. E depois de chamar os seus discípulos, nós vemos que Jesus, então, ele se reúne com as multidões. Ele percorre a Galileia, como a gente viu, e começa a pregar, ensinar o Evangelho e a curar pessoas. Então, esse movimento acontece também em Lucas. Lucas também está preocupado em mostrar que Jesus, logo depois de ser tentado e vencer o seu estado probatório inicial, que preconiza ali o início do seu ministério, ele faz sinais e prodígios. A pergunta é por que Jesus começa o ministério dele fazendo milagres, inclusive com pessoas que não vão ser seus seguidores e que ele não chama para ser discípulo. Jesus chama discípulos, mas cura aqueles que ele não chama para ser seus discípulos. Jesus liberta aqueles que ele não chama para ser seus discípulos. Chama discípulos, sim, chama aqueles para segui-lo, mas não chama aqueles pelos quais ele vai curar, libertar, expulsar demônios, restabelecer, inclusive, o seu espírito, o seu ânimos. Pessoas atormentadas vão procurar Jesus, e Jesus vai trazer paz a elas, vai levar descanso a elas, vai trazer alívio aos seus corações. Tanto Lucas como Mateus têm clareza de que os sinais de Jesus são sinais do cumprimento de uma profecia já dada por Deus no passado e que agora se cumpre em Jesus. Jesus é aquele pelo qual o Espírito de Deus está sobre ele, pelo que ele foi ungido para pregar boas novas, mas também para curar, libertar e inclusive colocar em liberdade aqueles que estão cativos. Eles têm consciência de que os milagres de Jesus sinalizam que Jesus é o Messias esperado, que os milagres de Jesus são testemunhos de que Ele é o Filho de Deus. Mas mais do que isso, os milagres representam também a compaixão e a misericórdia de Jesus. Jesus se compadece das multidões, Jesus tem misericórdia das multidões. Mas o curioso é que essa compaixão e essa misericórdia de Jesus sinaliza muito mais do que uma preocupação meramente com uma pessoa no meio da multidão, mas sinaliza a redenção do próprio Rei do cosmo em relação ao próprio cosmo, quando Ele quer e cura aqueles que Ele não chama para servir. Ele está mostrando a sua preocupação não só com pessoas, mas a sua preocupação com o mundo caído. A noção de que este mundo caído não está do jeito que ele deveria estar. A noção de que as pessoas estarem enfermas não era a situação pelas quais elas deveriam estar. De que a enfermidade não poderia ser vista por nenhum ser humano como algo normal. Que uma doença, e aqui no texto curioso, é que não se tratam só de doenças físicas, mas de doenças psíquicas, tormentas dentro da alma de uma pessoa, um lunático, uma pessoa que tem distúrbios psíquicos os mais diversos. Jesus está ali curando, restabelecendo a ordem, o equilíbrio, não só do corpo, mas do espírito, da alma, do ânimo de um indivíduo, de uma pessoa. Mas com isso ele está sinalizando que ele não aceita a ordem caída desse universo. Que não era para ser assim. Para que a gente possa ver isso de uma maneira muito mais clara no texto, observe que o texto ele tem 3 versículos que correspondem a 3 partes. No primeiro versículo, a gente vê claramente a missão do rei. No segundo versículo, a compaixão do rei. E no terceiro versículo, as multidões do rei. Não são só os discípulos que pertencem a Jesus. As multidões também. Não é só
A Galileia que pertence a Jesus. O cosmo inteiro é dele. E o Rei do Universo pisa agora a terra pela qual ele fez, mediando toda a criação pelo poder de Deus e do Espírito de Deus. Ele está andando na terra que ele criou, devastada agora pelo pecado de Adão, sob as consequências do pecado de Adão, sob os efeitos da queda de Adão. Então todos os seus sinais são sinais redentores. Todos os sinais de Jesus são redentores. E os sinais redentores de Cristo não são divorciados do juízo. Por isso ele pode julgar uma pessoa como ele pode julgar uma figueira. Ele pode olhar para uma figueira e ver, essa figueira não era para ser assim, não era para ser assado, não era para ser dessa forma. E ele pode simplesmente julgar essa figueira, inclusive determinar que essa figueira não mais exista. Ele tem poder sobre o cosmo, ele tem domínio sobre o cosmo, ele tem domínio sobre o corpo de todas as pessoas que estão à sua volta, tanto dos seus discípulos como daqueles que fazem parte das multidões. Para que a gente possa entender claramente esses 3 versículos. O primeiro versículo que diz respeito à missão desse rei que pisa na terra que ele criou. É muito curioso, é um triângulo, é uma missão triangular. O texto ele diz com todas as letras, no versículo 23, Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando, pregando e curando. Ensinar, pregar e curar. 3 coisas diferentes. Você vai perceber que o ministério de Jesus, ele é um ministério pautado no ensino. E a primeira coisa que ele faz, e parece que Paulo faz a mesma coisa quando ele vai para cada nova cidade, principalmente quando é uma cidade que tem judeus, é procurar uma sinagoga, para depois dali ele se espalhar para os gentios. Então Jesus, em primeiro lugar, ele ensina. E ele ensina onde? Nas sinagogas, cumprindo exatamente a sua missão. Ele veio para o que era seu, veio para o seu povo, veio ensinar o seu povo, veio dizer que a palavra de Deus estava se cumprindo. Ele abria as Escrituras, ensinava as Escrituras na sinagoga. Mas não somente ensinava. Uma coisa é você ensinar, outra coisa bem diferente é você pregar. Jesus não só ensinava nas sinagogas, mas a palavra de Deus diz que Jesus pregava o evangelho do reino. Pregar o evangelho do reino significa anunciar as boas novas do reino. E quais são as boas novas? Qual é a grande notícia que Jesus tem para dizer para todos aqueles que estão diante dele? De que o tempo de Deus chegou, de que as promessas que Deus fez no passado, a Abraão, Isaac, Jacó, a Davi, agora estão se cumprindo. É isso que Jesus está dizendo. Se você conhece a história, Jesus está dizendo para eles, se você conhece as profecias, se você já ouviu o testemunho dos profetas, então eu quero dizer a você que aquilo que os profetas um dia disseram e falaram da parte de Deus está se cumprindo agora. É chegado o reino de Deus. Essa é a grande notícia. Mas não só isso. A grande notícia de que é chegado o reino de Deus tem que vir acompanhada de sinais. E quais são esses sinais? O texto diz, no versículo de número 23, que ele curava todas as doenças e enfermidades entre o povo. A Bíblia diz que Jesus, portanto, restaurava a saúde daqueles que estavam à sua volta. E hoje em dia é muito difícil a gente falar sobre isso. Porque falar sobre cura em nossas igrejas, principalmente em nossas igrejas tradicionais, defendidas contra as igrejas que distorcem o poder do Evangelho e o verdadeiro Evangelho, acabam simplesmente não falando sobre cura, não falando sobre os milagres de Jesus, não falando sobre os sinais que Jesus opera por meio daquilo que Ele realiza por meio da sua obra e missão. E isso tem uma razão de ser. O falso evangelho não enganaria pessoas porque ele é inteiramente falso. O falso evangelho só engana porque ele tem muito do evangelho nele. Por que as pessoas são enganadas pelo falso evangelho? Porque o falso evangelho não é como um demônio, é como um anjo de luz. O falso evangelho, ele parece o evangelho. E para ele parecer o evangelho,
Ele tem que nutrir semelhanças com o Evangelho. Se ele não tiver nenhuma semelhança com o Evangelho, se ele não parecer em nada com o Evangelho, simplesmente as pessoas não caem na cilada do falso Evangelho. Imagine a seguinte cena. Aparece diante de você um monstro, tá certo? Você olha, você vai achar aquilo, legal, normal, isso a gente vê todos os dias. E vai seguir seu caminho? Não. Em geral, as pessoas não acreditam em monstros. Mas se de repente você vê um monstro na sua frente, você não vai pagar para ver, né? Se você vê um monstro de verdade, a primeira coisa que você vai fazer é correr. Se eu trocar a palavra monstro, porque de repente a fantasia não faz parte do seu rol de imaginação, e colocar, por exemplo, um leão, um urso, uma besta fera diante de você, você não vai querer fazer bilu-bilu na cara do leão, né? Porque você sabe que é um leão. Mas e se tiver diante de você um leão disfarçado, um lobo disfarçado, e ele se parecer com um anjinho, um ursinho de pelúcia? É disso que a gente está falando. O falso evangelho, ele não se apresenta como um demônio, ele não se apresenta como Satanás, ele se apresenta como um anjo de luz. Ele se apresenta com qualidades que o evangelho possui, com verdades que só o evangelho detém, e por isso ele seduz tanta gente. Então, no meio desse falso evangelho, existe uma falsa interpretação de tudo aquilo que envolve o agir de Deus no meio do seu povo. Por exemplo, quando a gente fala sobre cura, principalmente aqui nessa passagem, a gente não pode perder de vista o fato de que Jesus estava curando pessoas, de que Jesus tinha esta intenção. Jesus não foi assim, escorregou, toquei em alguém e foi curado. Não, Jesus intencionalmente está curando pessoas. E ele vai com essa intenção de ensinar, pregar e curar. Porque tudo isso faz parte exatamente do cumprimento de toda a profecia, de tudo aquilo que foi dito acerca de Jesus. Mas tem mais uma coisa que eu não queria perder de vista aqui. Primeiro, se o ensinar indica que Jesus veio para o que era seu, então ele ensina novamente ao seu povo que o reino de Deus é chegado, aqueles que sabiam a dimensão daquilo que ele estava falando. Num segundo momento, ele, ao pregar as boas novas do Evangelho, ele anuncia essas boas novas ao mundo caído, ao mundo que não era para ser como é. E ele dá essa boa nova para aqueles que conseguem olhar para o mundo e dizer assim, não era para ser assim. Então é para esses que o reino de Deus chega para dizer, chegou o reino de Deus. Mas não somente isso. Ao curar as doenças, Jesus está dizendo, não era para ser assim. Não é você quem está identificando no mundo, olhando as coisas e dizendo assim, puxa, não era para acontecer essas coisas. É o próprio Jesus que está dizendo, não era para ser assim, por isso ele cura, é assim que era para ser. Era desse jeito que era para ser o mundo. Era assim que esse mundo foi criado. Imagina o Criador andando e olhando todas as coisas que ele fez com perfeição, agora todas elas sob os efeitos da queda, e ele olha aquele efeito da queda, e ele muda tudo aquilo, ele transforma tudo aquilo, para que aquilo que agora está desconfigurado pelo pecado, não seja mais o efeito, ou esteja sob os efeitos daquela queda, mas mostre exatamente como as coisas deveriam ser. E aí que entra um dos tópicos talvez mais difíceis entre nós, que é o tópico da graça comum. A gente acha que a graça comum, a graça que Deus dá a todos os seres humanos, não importa se eles são seguidores de Jesus ou não, a gente costuma pensar essa graça, sempre quando a gente fala sobre ciência, arte, cultura, e a gente começa a dizer, olha, está vendo as coisas desse mundo, Deus dá sabedoria a todos os seres humanos, mesmo a não cristãos. E mesmo que você não seja cristão, você pode celebrar a graça que foi derramada por Deus na vida de um não cristão, dando a ele inteligência e a capacidade de fazer coisas grandiosas. Quantas coisas estão aqui e que a gente está usufruindo e que são obras de pessoas não cristãs. Então a graça comum nos ensina que Deus derrama uma dádiva dele sobre pessoas que também não são cristãs. Mas a grande diferença é que existem dois tipos de graça. Uma graça que a gente chama de especial, que é aquela graça que confere santificação, que santifica. E existe uma outra graça, que ela não santifica, ela só testemunha. Ela só é o testemunho da graça, da glória, da sabedoria e da providência divina. E é por isso que muitas pessoas podem, no falso evangelho, confundir
sua salvação com cura. Não é porque Deus te curou que você é salvo. Não é porque Deus te livrou de um acidente de automóvel que você é salvo. Não é porque Deus fez um milagre extraordinário na sua vida, dando a você coisas que você não esperava que Ele desse e Ele deu, que isso te torna uma pessoa salva. As dádivas de Deus sobre a vida do ser humano, elas são dádivas que são bênçãos, são da ordem da graça comum, são testemunhos do amor, da compaixão e da misericórdia de Deus. A graça especial ela é muito diferente. Ela não diz respeito a um milagre como, por exemplo, a cura física, mas ela diz respeito a uma transformação que Deus faz na vida de alguém e que, em si, essa transformação gera a santificação, produz a santidade de Deus. Mas os milagres de Deus não fazem isso. Os milagres de Deus são testemunhos da glória, da soberania e da providência divina. A ideia de que, portanto, Deus faz milagres em todos os cantos do mundo são sinais e testemunhos do domínio de Cristo Jesus sobre toda a criação. Portanto, o fato de Deus fazer milagres não faz, desse ato de fazer milagres, um ato de salvar aqueles a quem Ele faz os milagres. E é isso que nos coloca debaixo do grande desafio de, na pregação do Evangelho, não deixarmos escapar pelos dedos o fato de que, embora Cristo esteja insatisfeito, digamos assim, com o estado desse mundo tal como ele está, ao mesmo tempo, a pregação e o ensino do Evangelho tem que acontecer quando Ele restaura aquilo que no mundo não está seguindo o curso tal como deveria. Então, imagine o seguinte, imagine que Deus cure uma pessoa, não somente curar, não somente ser curado por Deus, mas ouvir sua palavra, ouvir o seu Evangelho, ouvir a pregação e o ensino da palavra. Esses são itens, esses são elementos que caracterizam o povo de Deus, que caracterizam os seguidores de Deus e que colocam uma ruptura entre os seguidores de Deus e as multidões. Se você agora ler o primeiro versículo do capítulo 5 de Mateus, você vai descobrir que quando Jesus prega o primeiro sermão, depois desses milagres que Ele fez, uma multidão está ali, mas Ele não prega para essa grande multidão, Ele prega para os discípulos. Os discípulos se aproximam de Jesus e Jesus se dirige a eles. Eles é que estão ouvindo a palavra de Deus, eles é que estão ouvindo o discurso de Jesus. Mas não se assuste, no final do sermão, veja lá o versículo de número 28 e 29 do capítulo 7. A palavra de Deus diz que, ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus não se dirigia às multidões, Jesus se dirige aos discípulos, mas as multidões ouvem o que Jesus diz aos discípulos. Meus irmãos, se a multidão que está hoje perdida ao nosso redor puder ouvir a voz de Jesus, será no momento em que a palavra de Jesus for dirigida ao seu povo, aos seus discípulos. Enquanto a palavra de Deus for pregada na sua igreja, o mundo terá a oportunidade de ouvir o que Jesus diz para a sua igreja. E o curioso é que este mundo, essa população que segue, mas segue a Jesus por vários motivos, ela também está interessada no ensino de Jesus. Seria, portanto, um equívoco nosso achar que porque Jesus se dirige só aos discípulos, as multidões não querem saber o que Jesus pensa. Seria um equívoco nosso achar que as multidões estão seguindo a Jesus só por causa dos milagres. Elas seguem a Jesus por causa dos milagres, mas elas também estão encantadas com o jeito de Jesus falar as coisas, com a clareza de Jesus, com o ensino de Jesus. Elas se encantam com o ensino de Jesus. A sua pergunta, naturalmente, deve ser, então, qual é o problema com as multidões? Antes da gente chegar no problema das multidões, é preciso a gente voltar ainda nesse tópico relacionado às multidões. As multidões que são curadas por Jesus, elas são curadas porque Jesus não considera que era para ser do jeito que elas estavam. Então, Jesus muda as coisas. Versículo 24 reflete o porquê Jesus faz isso. E aí a gente tem o tópico da missão de Jesus unida à sua compaixão, é a compaixão do rei. Por que a compaixão do rei e não a fama, né? Veja como diz o versículo 24 do capítulo 4. Assim, sua fama espalhou-se por toda a Síria.
Imagine, depois que Jesus cura aquelas multidões, o que acontece com Jesus? Ele fica famoso. Não é? Ele é conhecido, não só dentro da região da Galileia, mas ele é conhecido para fora da região, inclusive tocando a Síria, um lugar onde você tinha muito mais gentios do que judeus. Então a fama de Jesus vai se espalhando, se espalhando, se espalhando, e vai saindo do contexto meramente dos judeus e vai alcançando também os outros que não são judeus. E a fama de Jesus vai percorrendo de uma tal maneira que agora as coisas mudam de figura. Se você prestou atenção na leitura do texto até então, você sabe que Jesus vai para a Galileia e começa a pregar, e ele começa a curar. Agora o versículo 24 inverte. Veja o que diz o versículo 24. E trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Então agora Jesus não vai até eles, Jesus não vai percorrer as multidões, mas a Bíblia diz que trazem a eles os sofridos, trazem a eles os necessitados. Então imagine onde Jesus está, começa a aparecer um monte de gente com enfermidades, não é? Das mais incríveis possíveis, desde uma pessoa que está endemoniada a uma pessoa que tem algum distúrbio psíquico. Aliás, se existe uma das experiências mais incríveis que qualquer pessoa queira ter sobre o plano de Deus nesse mundo, para não ter uma visão tão tacanha sobre a graça comum de Deus, é ir em lugares como, por exemplo, o leprosário, ir no hospital psiquiátrico, passar um mês lá visitando e se perguntar onde está a graça de Deus. É muito fácil a gente simplesmente observar todos esses lugares, esses contextos onde pessoas estão sofrendo, e simplesmente dizer o seguinte: é a queda. Meus irmãos, a Bíblia diz que estes sofridos foram trazidos até Jesus. E Jesus não tratou pessoas com as mais diversas dificuldades, sejam elas do corpo, sejam elas da alma. Jesus não tratou de forma leviana, mas a Bíblia diz que ele os curou. Jesus teve piedade, teve compaixão, teve misericórdia da multidão que sofre, da criação, da natureza que geme, o corpo que geme. A beleza desse texto está exatamente no final. Depois de dizer uma lista de situações, né, difíceis, não é? O texto ele é claro em dizer que Jesus os curou. Você acha que uma pessoa famosa faria isso? Em geral, né, a curva dos famosos é essa, né? A pessoa se torna famosa, se acha o rei na barriga, certo? E não fala mais com ninguém, certo? Então, em geral, essas pessoas precisam ser protegidas, são celebridades, têm que andar com seguranças ao seu redor, não pode falar com pessoas. O que nós vemos é um Jesus totalmente diferente. A fama de Jesus não impediu Jesus de continuar fazendo o que ele estava fazendo. Continuou fazendo, continuou recebendo, continuou falando com as multidões. E o que é mais incrível, mesmo ele sabendo que as multidões não tinham compromisso nenhum com ele, mesmo sabendo que as multidões seriam com ele, como um dia Judas seria, mesmo sabendo que as multidões que foram curadas por ele, um dia gritariam, crucifica, o Jesus ainda assim as cura. Jesus as alimenta com pão, com peixe, faz milagres com a multidão. Mas a nossa história não termina aqui. Ela não nos mostra apenas que a fama de Jesus extrapolou os limites do judaísmo, do contexto dos judeus, mas ela nos revela o fato de que houve uma inversão. Jesus não foi até os enfermos, mas agora os enfermos vão até Jesus. Então, diferente do discípulo que Jesus vai e chama, agora a gente tem pessoas que se aproximam de Jesus e com um objetivo só. Elas querem uma cura, elas querem um milagre. Eu queria, antes de passar para o último tópico e caminhar para a conclusão do sermão de hoje, nessa breve nota de rodapé, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que hoje a gente vive um contexto em que, por conta das loucuras que a gente vê, principalmente relacionadas à cura, etc., a gente simplesmente despreza qualquer pessoa que queira chegar até Jesus simplesmente por causa do alívio.
E se você me permite pisar o solo sagrado do seu coração e exortar você, porque todas as vezes que uma pessoa chegou aflita a você, você simplesmente disse, você precisa ouvir o Evangelho. Não leve isso com toda frieza no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Porque talvez aqueles que chegam até Jesus, eles chegam até Jesus pelas esperanças mais equivocadas do mundo. E a gente só quer caminhos perfeitos até Jesus. A gente só quer pessoas que cheguem até Ele pelos motivos mais dignos. E a gente não considera que seja digno para uma pessoa que está sofrendo das mais terríveis angústias, ela se aproximar de Jesus por causa disso. Eu queria chamar a sua atenção nessa noite para o fato de que nós podemos ser frios com os que estão sofrendo. Simplesmente pelo fato de a gente acreditar que os milagres, e daí que Jesus faça milagres? Os milagres não vão salvar mesmo ninguém. Então, para que a gente ficar incentivando? Para que a gente falar sobre milagres? Para que a gente falar sobre cura? Mas não é esse o ponto. O ponto é que Jesus, Ele disse, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, Ele não disse, vinde só os discípulos. Jesus não disse, vinde só meu povo. Jesus não disse, vinde apenas esse grupo. Jesus disse, vinde a mim todos. Então há um alívio que Cristo entrega a todos aqueles que estão com o coração aflito, com o coração angustiado, com o coração desesperado, com o coração contrito por tamanha luta que tem se vivido. E às vezes a gente simplesmente despreza o fato de que uma pessoa pode chegar a Jesus, principalmente porque ela queria ser curada. E ao ser curada, ela descobre que o mais importante não era ser curada, mas é seguir a Jesus. É esse segundo passo que a gente não permite. Quando a gente simplesmente bloqueia o primeiro passo. O passo daqueles que vão se aproximar de Jesus exatamente porque elas estão enfermas. Então alguém pode chegar e procurar você no seu trabalho e dizer assim, eu estou passando por uma dificuldade tão difícil. Você fala assim, não, eu tenho que pregar o Evangelho, meu compromisso é pregar o Evangelho. Eu vou falar, não, seu problema não é enfermidade, seu problema é seu pecado, você precisa dobrar o seu joelho, pedir perdão para Jesus. A pessoa está com o coração atravessado de dor. E a gente não acredita mais que esse mesmo Cristo que salva é o Cristo que traz alívio. Não está nas nossas mãos, meus irmãos, determinar o alívio das pessoas. Não está nas nossas mãos e nem no poder da nossa oração dizer Deus cura, Deus não cura. Não está nas nossas mãos dizer seja curado e a pessoa ser curada. A gente não tem controle sobre isso, mas a gente não pode impedir que as pessoas possam clamar a Jesus para serem curadas. A gente não pode impedir que as pessoas que estão sofrendo digam, Senhor, eu estou sofrendo, eu preciso ser curado. Quem foi que disse que é pecado ser curado por Jesus? Quem foi que disse que é pecado clamar por um milagre de Jesus? Quem foi que disse que é pecado você pedir uma graça para Jesus? Não é pecado. Entretanto, há algo muito diferente entre pregar o Evangelho e mostrar o quanto Cristo Jesus traz alívio. É óbvio que o cristianismo e a pregação do Evangelho pode trazer benefícios enormes para a sociedade. O fato do cristianismo ser uma comunidade de pessoas centradas em Cristo Jesus e que vão, de alguma forma, travar uma luta contra o pecado, isso já vai conduzir uma comunidade para um padrão muito diferente de um padrão de vida em que não tem limites, em que tudo é possível, você tem que dar vazão aos seus desejos. E só por esse fato, o cristianismo já se torna uma luz na tempestade de onda desse mundo que a gente vive. Mas isso não significa que por mais que tudo aquilo que o cristianismo possa oferecer de alívio, como Cristo mesmo que cura, e apresentarmos o Cristo que cura, isso não significa que ao apresentarmos o Cristo que cura, estaremos apresentando o Cristo que salva. O Cristo que salva, sem dúvida é o Cristo que cura, mas para uma pessoa que crê apenas no Cristo que cura, ela só vai ter, se Deus lhe der a graça, o alívio com relação à sua cura. E a grande pergunta é, o que há de errado com isso? Por que você está preocupado com o fato de que pessoas podem ser agraciadas por Deus em contextos onde, inclusive, o Evangelho não é pregado como deveria?
Deus faz milagres, meus irmãos, nos lugares mais esquisitos, nas horas mais incríveis deste mundo, que você jamais poderia acreditar que Deus está fazendo alguma coisa ali. E o nome disso é graça comum. Entretanto, isso não significa que aqueles que são agraciados pela bênção de Deus, seja com cura, seja com qualquer livramento que Ele ofereça, de que elas estão sendo salvas e redimidas pelo Senhor. Terceiro e último ponto. Isso não faz com que as multidões elas sejam um lugar complicado para a gente se posicionar? Sim, sem sombra de dúvida. Nós podemos simplesmente pregar o Evangelho e dizer, Jesus cura. E se a gente fizer isso, muitas pessoas vão chegar até Jesus para que elas sejam curadas. E não há nada de errado com isso. Jesus pode curar as multidões. Mas o que as multidões guardam de perigo e que a gente não pode perder de vista? Eu queria ler 2 passagens com você, e depois dessas 2 passagens a gente vai olhar o que o Evangelho diz sobre isso, e a gente vai orar. A primeira passagem é de Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, a gente vai reler mais uma vez aquela passagem do final do Sermão da Montanha de Jesus, que é o texto subsequente a esse que nós acabamos de ler. Versículos 28 e 29, dizem assim: Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Agora abra sua Bíblia em Mateus 27, versículos 20 e 21. Versículo 20 e 21, dizem assim os versículos. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Então o governador perguntou-lhes, qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles disseram, Barrabás. Note que os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões. Quem convence as multidões? Quem convence as multidões são exatamente aqueles que eles disseram, não é? Que ensinavam com uma autoridade muito inferior àquela com que Jesus ensinava. São esses que não causam nenhuma admiração. São esses que no seu discurso ensinam falsos ensinos ao povo. São esses que convencem a multidão de crucificar Jesus, e a multidão simplesmente escuta o discurso daqueles que ensinam o falso evangelho e agora convencem eles de crucificar a Jesus. Por isso a grande pergunta que a gente se faz é confortável seguir a Jesus como uma multidão? Não. Não é confortável. Então, se por um momento a gente sabe que as pessoas podem se aproximar de Jesus por causa de um milagre, se você tem uma pessoa que não é cristão, não é evangélico, não é nada, agnóstico, mas de repente está por uma enfermidade daquelas as mais terríveis do mundo, chega para você e diz assim, você é crente, né? A primeira pergunta que ela vai fazer é, olha só, minha situação é essa, e vai abrir para você a situação. Qual é a nossa geral a reação? O que a gente geralmente faz? Para que eu vou convidar na igreja? Essa pessoa ela é tão... Né? Primeiro eu vou pregar o evangelho, vou primeiro fazer alguma coisa, eu vou dar um filme para ela assistir, vou dar um livro. Achei, uma grande ideia, um livro. Aí você liga para o seu pastor, pastor, tem uma pessoa que está assim, assado, passando por isso. Você tem algum livro que eu possa dar para ela? Não é? Engraçado que essa pessoa nunca aparece na igreja. Mas ela lê o livro. Mas a pergunta não é se ela leu o livro, se ela entendeu o que você disse. A pergunta é, o que ela viu em você quando ela disse, você é crente? O que você pode fazer por mim? Nesses momentos a gente sempre diz assim, nossa, o que eu faço? Será que eu oro para Deus curar? Será que deixa eu orar por você, né? Então os que vieram mais de contexto mais neopentecostal já pensa até no óleo ungido, né? Já está até lembrando. Aí, segura, irmão, segura. Então, a ideia que a gente faz, o que eu faço com uma situação como essa? A pergunta é, por que você deixou escapar pelos dedos
O fato de que Jesus é poderoso sim para curar, apesar de você não ter poder nenhum. E orar para que Deus cure. Por que você não pede para que Deus cure? Por que a gente não pede mais? Por que a gente simplesmente não ora mais a Deus? Ser calvinista, ser reformado, não é ser fatalista. Se você é um fatalista, se você acredita que Deus não pode intervir nesse mundo, você está na igreja errada. Aqui a gente ora pedindo cura. Aqui a gente ora pedindo para que Deus cure, sim. Aqui a gente ora pedindo para que Deus liberte pessoas de demônios, sim. Aqui a gente acredita que existe uma coisa chamada graça comum e que Deus pode abençoar a vida de alguém, mesmo que esse alguém não seja cristão, mesmo que esse alguém não seja curado. Mesmo que esse alguém não seja salvo. Mas tão pouco isso quer dizer, e esse é o ponto mais importante de hoje, que o fato de alguém ser agraciado com uma cura de Deus, o fato de Deus ter feito uma obra na vida de alguém, isso não significa que esse alguém foi salvo. Por isso, o seu dever não acaba quando você ora por alguém e Deus simplesmente exerce a sua compaixão e a sua misericórdia e faz um milagre. E simplesmente dizer, pronto, agora está tudo feito. Não. Jesus fez 3 coisas, meus irmãos. E são essas 3 coisas que a igreja tem que fazer. Ela tem que ensinar, ela tem que pregar o evangelho e ela tem que crer no poder de Jesus. Nenhuma igreja se sustenta sem crer no poder de Jesus. Nenhuma igreja se sustenta sem a fé em Cristo Jesus. O racionalismo, ele é capaz de transformar a nossa fé numa fé pragmática, em que simplesmente a gente se acomoda às coisas como se elas fossem mecânicas. Meus irmãos, nós não estamos habitando num mundo fatalista, onde as coisas estão encaixadas como um mecanismo, onde tudo funciona numa engrenagem. Nós vivemos num mundo em que os milagres são possíveis. E o maior de todos os milagres é esse aqui. Deus reunir pessoas no mundo que a gente vive hoje para adorar e cultuar o seu nome. Você só faz isso, você só adora o Senhor porque Ele fez um milagre na sua vida. Ninguém pode adorar a Jesus Cristo, ninguém pode adorar o verdadeiro Deus se não for, em primeiro lugar, Ele mesmo um milagre de Deus. Quando você levanta a sua voz para entoar um cântico ao Senhor e crê nele, você já está sob a graça, é um milagre de Jesus. Mas esse não é só o milagre que Jesus pode fazer. Jesus pode fazer vários outros milagres na sua vida. Mas um cristão, ele sabe que Deus fazendo milagre ou não fazendo milagre, ele sabe que Ele é soberano sobre todas as coisas, e mesmo quando Deus não faz o milagre que queremos que Ele faça, a gente entende que a graça de Deus, ela é sábia, e a gente sabe que se Ele não nos deu aquilo que nós pedíamos, é pela sua sabedoria, é o melhor que deveria acontecer. Talvez os ímpios não saibam isso, talvez os ímpios não tenham a noção do que isso significa, mas isso tão pouco impede que Deus faça milagres entre eles. A graça comum precisa ser novamente entendida sobre os nossos olhos, como a bênção de Deus que pode acontecer fora, inclusive daqueles que professam sua fé em Cristo Jesus. E isso coloca um machado na raiz da nossa fé. Você não está aqui porque Deus faz milagres, porque Ele faz milagres fora daqui também. Se você está aqui, é porque você crê que além dos milagres que Jesus possa fazer, Jesus tem algo a mais para lhe dar. E isso está no ensino que Ele tem e na pregação que Ele oferece. Mas esse ensino e essa pregação, eles são poderosos. Sim, eles são poderosos. Mas eles podem ser preteridos pelo falso ensino. E é aqui que o anúncio do Evangelho precisa novamente ser feito à igreja. Por quê? Concluo dizendo: os discípulos, eles saem das multidões. Os discípulos não são uma casta fora da multidão. Os discípulos saem dela. Quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 5, você vê o texto dizendo: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. Então, do meio da multidão, os discípulos saem em direção a Jesus, se aproximam de Jesus. Jesus se dirige a discípulos que também estão no meio das multidões. Os discípulos de Jesus não são aqueles que simplesmente ouvem o ensino de Jesus, mas são aqueles que, ouvindo o ensino de Jesus, persistem no ensino de Jesus.
Mas persistir no ensino de Jesus é algo que exige deles um custo, o chamado custo do discipulado, e eles precisam pagar esse custo. E o custo com o qual eles pagam o discipulado não é o custo da sua salvação. Não se paga pela salvação. O custo do discipulado não é o custo para ser salvo. O custo do discipulado é o custo daqueles que foram salvos. E eles, sendo salvos, vão seguir a Jesus, assumindo o custo de seguir a Jesus, e não assumindo um custo que é necessário para que eles sejam salvos. Por isso, meus irmãos, existe uma diferença entre a multidão e os discípulos. Jesus cura as multidões, Jesus faz milagres nas multidões, e são sinais da redenção, são sinais de um Deus que criou esse mundo para ser de um jeito e ele não é, e quando ele encontra as coisas da forma como elas não são, ele as corrige, mas ele as corrige de acordo com a sua vontade. Então por isso em algum momento ele cura, outro ele não cura. Um ele cura instantaneamente, outro ele manda passar um lodo lá no barro e depois untar os olhos e se lavar. Outro, ele pede para fazer isso, ele vai, lava o rosto e enxerga os homens andando como árvores. Uns ele cura imediatamente, já enxerga tudo com nitidez. Não temos domínio, não temos controle, não sabemos quais critérios, não sabemos o que e por que Jesus faz o que ele faz. Mas nós sabemos que tudo o que ele faz dentro e fora da igreja. Terceiro e último, o Evangelho de Cristo Jesus é a única coisa que a gente deveria se apegar, que é o fato de que Jesus é aquele que faz os milagres com quem não é cristão e faz os milagres com quem é cristão. E é porque Ele, não só porque Ele faz os milagres, mas sobretudo porque sabemos quem Ele é. E é só porque sabendo quem Ele é, rendemos a Ele toda a centralidade do nosso coração. É só por isso que pela fé nós somos agraciados com a dádiva de sermos salvos e santificados por Jesus. Por isso, um crente que busca só milagres, das duas uma, ou ele não entendeu o Evangelho, ou ele ainda é uma multidão. Ele ainda anda no meio de uma multidão. Ele ainda acredita que os milagres vão redimi-lo, mas milagre nenhum que Deus possa fazer vai nos redimir. Eles podem nos aliviar, as bênçãos de Deus podem trazer paz. Você pode orar pelo seu amigo do trabalho para que Deus cure ele vai ser curado e vai ter paz. Mas o Evangelho não vem falar só de um testemunho da paz que Deus veio trazer ao mundo caído. O Evangelho veio para trazer exatamente aqueles a quem o Pai entregou a Jesus, para que eles dobrem os seus joelhos diante de Cristo Jesus e professem sua fé em Cristo Jesus e sejam santificados por Ele. Não, meus irmãos, o fato de Deus fazer milagres em sua vida não são a fonte da santidade de Deus em sua vida. Tudo que Deus te deu não santifica você. Só o Espírito Santo santifica. Só Cristo santifica a sua obra. E Ele só vai santificar a sua obra se nós formos exatamente alvos de sua graça, se formos transformados pela sua graça, se formos chamados por Ele. Então me dirijo hoje, nesse final, a 3 pessoas hoje aqui. Me dirijo àqueles que não são cristãos e que se perguntam, puxa vida, eu vim aqui querendo um milagre, eu vim aqui querendo uma cura, eu quero que Deus me cure algo, eu quero dizer para você, Deus pode curar, não deixe de pedir para Ele pode abençoar você sim. E se você orar e Ele te der um milagre, glória a Deus por isso é maravilhoso, isso é motivo de você glorificar, testemunhar. Mas isso não é o suficiente, porque o milagre que Ele fez na sua vida não vai preencher o vazio do seu coração. Tem algo mais poderoso que o Evangelho quer anunciar para você, que não é só a compaixão e a misericórdia de Deus, é o fato de que o Evangelho é um espelho da tua alma e vai mostrar para você o quanto você desesperadamente necessita de Jesus para ser salvo, salvo da ira divina. E para isso, meu irmão, só tem uma saída. Você, diante de todo o reconhecimento dos seus pecados, professar sua fé em Cristo Jesus. Me dirijo também nessa hora àqueles que vivem como cristãos, que tem um comportamento cristão, que fala como um cristão, mas a mente é pagã. A mente é como daquelas multidões.
elas não são mentes captadas ainda pelo Evangelho. Talvez você tenha um jeito e o trejeito de um crente, mas talvez a sua mente ainda não seja a mente de Cristo. Por isso, tudo que você quer é que Deus faça alguma coisa no seu casamento, tudo que você quer é que Deus faça alguma coisa no seu trabalho, tudo que você quer é que as coisas ocorram bem no seu dia a dia, que Deus faça um milagre. Você precisa de Jesus, tanto quanto aquele que não é cristão e talvez esteja hoje aqui, e que agora talvez esteja diante dos seus pecados clamando por perdão e misericórdia do Senhor. Você precisa de salvação tanto quanto Ele. Mas eu me dirijo hoje também a você que é salvo, é redimido pelo Senhor, mas tem pregado um evangelho 90%. Porque no seu evangelho as coisas são tão bem orquestradas que você não precisa passar vergonha por causa dele. Eu quero exortar você a dizer que o Cristo que cura, o Cristo que faz milagres e que talvez um pregador doido, totalmente desgovernado, sem comprometimento nenhum nas Escrituras, a única coisa que tem do Evangelho seja exatamente isso, é aquilo que falta em você. Quando uma pessoa desesperada, pedindo que você faça uma oração, você simplesmente não consegue, porque você diz, não, e se Deus não quiser? Eu me lembro, e termino com isso, de um aluno no seminário, não sei se vocês lembram naquela época que teve o H1N1, lembram? E um monte de gente estava tendo situações as mais difíceis, e as mulheres grávidas eram as mais, o estado mais temerário, porque comprometia o bebê. E uma dos seminaristas, a esposa acabou sendo contagiada ali com H1N1, e ela veio a óbito, ela e o bebê. Não deu o prazo de uma semana, eu vi aquele aluno, aquele seminarista, entrar no seminário devastado, totalmente devastado, mas ele entrou para assistir às aulas, a primeira e a última aula. Eu achei aquilo de uma força de caráter, de uma força de espírito, assim, tão gigante. Eu me lembro de situações, talvez porque me coloquei em uma situação semelhante à dele, em que precisei ir para o seminário totalmente devastado, e mesmo assim estava ali, porque talvez Deus pudesse falar comigo naquele dia, porque talvez alguém pudesse orar por mim naquele dia. Porque talvez alguém pudesse dizer assim, olha, talvez aquilo que você está passando, vamos orar para que Deus faça um milagre, para que Deus faça algo, para que mesmo que Ele não faça algo, pelo menos Ele te mostre, para que Ele te revele porque Ele não está fazendo o que está fazendo, para que você se submeta à vontade de Deus, que seja o que for. Mas foi incrível, naquele dia, nós estávamos saindo do seminário e eu achei incrível o aluno estar ali, ele não estava na aula sorrindo, ele estava devastado. Você olhava o semblante dele, foi difícil inclusive dar aula para ele. Mas no final, quando a gente estava indo embora, seminarista quando é endemoniado é pior do que qualquer outro ser no universo. Ele simplesmente abraçou o cara, sabe aquele abraço? Mas não é aquele abraço de alguém que está chorando com alguém, é aquele abraço do tipo, cara, para de sofrer. Eu já fiquei assim, meu Deus, eu já vi esse folheto, mas em outra igreja. Você não pode ficar assim, agora é bola para frente, Deus quis assim, foi a vontade de Deus, aceite. Não é esse tipo de cristão que a gente tem esperado aqui na nossa igreja. A gente não usa a soberania, a vontade de Deus para destruir pessoas, mas para consolar. A gente não diz que a providência é um meio de Deus perseguir alguém, destruir alguém. A gente diz que a providência é um meio de pessoas confiarem de que mesmo que Deus não faça milagres, há algo da sabedoria divina que nós não conseguimos entender e a gente precisa confiar nele. Mas a gente não usa a doutrina. A gente não usa a doutrina da graça para ferir pessoas e para agredir pessoas, principalmente quando elas precisam das nossas orações. Minha pergunta para você é: você crê que Jesus cura? Por que não orar? Por que não pedir? As tuas experiências ruins, no meio neopentecostal, com aquelas loucuras todas,
não podem fazer com que esse bebê seja jogado fora junto com a água suja do banho. Meus irmãos, nós podemos pedir para que Deus nos cure. E eu queria terminar nosso sermão de hoje orando a Deus por todos aqueles que na nossa igreja, principalmente aqui no nosso contexto, têm enfrentado problemas de enfermidade, para que Deus cure. Não há nada de errado em pedirmos que Deus nos cure, que Deus cure o nosso povo. E por isso eu queria orar com vocês nessa hora. E você, meu irmão, você, minha irmã, que tem passado por dificuldades as mais terríveis, eu queria encorajar você a pedir oração para o seu irmão. Deixa ele sem graça. Deixa esse calvinistinho aí, né, mitidinho. Deixa ele bem doidinho assim, pedindo para ele. Puxa, eu queria que você orasse, mas eu queria que você pedisse a Deus para que me curasse, para que Deus me curasse. Eu quero encorajar você a pedir para o seu irmão orar para que Deus te cure. Ah, mas e se Deus não curar? Isso é outra história, isso é dele. A história de Deus está na mão de Deus. A minha e a tua dizem respeito à nossa confiança no Senhor. A confiança de que Ele pode. E Ele, pela graça dEle, pelo amor dEle, é Ele quem vai fazer ou não fazer. A nossa confiança está nele. E mesmo que Ele não faça, ainda que a figueira não floresce, a Bíblia diz que nós nos alegraremos no Senhor. Mas o fato de Deus não fazer não significa que nós não devemos mais pedir para Ele. Oremos, meus irmãos.